Salve, salve, bem-vindos, mais uma videoaula nossa. Vamos continuar aqui falando sobre tabelas dinâmicas, tá? Pessoal, toda videoaula que eu começar sobre tabela dinâmica, eu vou começar criando a tabela com vocês para que a gente vá fixando isso, tá? Então a gente já viu na última videoaula o que eu faço para criar uma tabela dinâmica. Eu venho aqui, clico na tabela original, vou no menu inserir, clico em tabela dinâmica, ele já vai selecionar para mim o campo, eu vou deixar em nova planilha e vou dar um OK. Legal? Esse é o procedimento para criar uma tabela dinâmica. Perfeito. Dentro da tabela dinâmica, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui, ó, a lista de países. E eu quero saber, pessoal, qual que foi o subtotal de vendas para cada país. Ok. Pronto, eu estou fazendo a soma do subtotal, ou seja, qual que foi o total real que essa pessoa vendeu, tá? Só que isso aqui, pessoal, não está como moeda, não está como valor monetário, ele está só como número. Eu posso pegar isso aqui, vir aqui e formatar como número? Sim, você pode e funciona, tá, pessoal? Agora deixa eu remover o campo daqui e eu vou adicionar ele novamente. Vou colocar o subtotal na tabela. Toda vez que a sua tabela tiver uma atualização... desculpa, pessoal, eu cliquei duas vezes ali sem querer. Toda vez que você tiver uma atualização na sua tabela, ele vai perder essa formatação, tá? Então, o jeito correto de você formatar o campo de uma tabela, que seria aqui na coluna, é assim. Você vem aqui no título, botão direito, tá? Botão direito. E aí você vem aqui nas configurações do campo de valor, tá? Clica ali. Você vem aqui em formatar o número. Pronto. E aqui eu vou colocar como moeda, tá? O símbolo que eu quero de moeda é o real brasileiro. Deixa eu achar aqui BRL, que é o real brasileiro, tá aqui. Vou dar um OK. Vou dar mais um OK. Pronto. Agora ele está como real brasileiro, tá? Esse é o meu padrão de moeda aqui para a moeda real. Pessoal, qual que é a diferença de você clicar aqui ou você vir aqui, botão direito, configurações do campo de valor, formatar o número e colocar como moeda? A diferença é o seguinte: quando você retira esse campo da tabela dinâmica e insere ele novamente, se você tiver feito isso aqui, selecionando e clicando, você vai perder a formatação da próxima vez. Se você faz direto no título do campo, como eu mostrei, esse valor não se perde, tá? Ó, eu vou colocar mais uma soma de valor aqui do lado. Vejam que aqui já veio formatado diferente, tá? Porque eu não formatei igual no outro. E aqui embaixo eu não tenho a formatação também. Então o correto é vir aqui, configurações do campo de valor, formatar o número e colocar ele como moeda, tá? Ok, ok. Pronto. Ele me trouxe aqui como livro porque eu não alterei a moeda lá embaixo. Para você alterar esse título aqui em cima, pessoal, basta que você clique nele, vem aqui na sua barra, ó, e muda, tá vendo? Ó? Total de vendas. Pronto. Clica aqui. De novo, total de vendas. Ok, pessoal. Eu também posso mudar o meu rótulo de linha. Eu clico aqui e altero tabela de vendas. Pronto, pessoal. Eu não efetivei aqui, né? Total de vendas. Pronto. Agora eu vou remover, pessoal, esse campo aqui, porque eu estou com ele duplicado. Eu sei o total de vendas na África do Sul e agora eu quero saber a quantidade, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou pegar a quantidade, vou clicar nela. Ou você clica, pessoal, ou você arrasta ela para cá, tá? Um dos dois. Eu vou agora selecionar a quantidade, eu quero que ela fique como um número normal, tá? Então eu venho aqui nas configurações do campo de valor, venho aqui no formato e coloco ele como número e dou um OK. OK. E esse campo está formatado como número. Então eu vendi 34 milhões, que foi o total cobrado por 4.542 itens que foram vendidos na África do Sul. Legal? Então não esqueçam, formatar campos é direto no título de cada campo que você está colocando. Perfeito? Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nas abas, ó, na análise da tabela dinâmica e no design da tabela dinâmica, tá? Na análise e no design. Bem, na análise da tabela dinâmica, pessoal, primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é assim, essa tabela aqui, ela tem um nome, tá? Essa tabela dinâmica. Para vocês mudarem o nome dela, vocês vão fazer o seguinte, ó, seleciona a tabela ou clica dentro dela, vem aqui na análise da tabela dinâmica, tá vendo aqui no cantinho, ó, tabela dinâmica? Vocês vão clicar aqui, e aqui, pessoal, ele mostra o nome da sua tabela. Então eu vou colocar aqui, ó, tabela de vendas. Pronto. A partir de agora, essa minha tabela dinâmica aqui se chama tabela de vendas, tá? Esse é o novo nome que eu dei para ela, e é assim que a gente vai chamá-la a partir de agora.
Aqui, pessoal, a gente pode fazer uma série de coisas dentro da sua tabela dinâmica, tá? Você pode criar um gráfico nessa tabela dinâmica. Você pode, por exemplo, digamos que a minha tabela aqui, eu mostrei para vocês, ela está baseada em todos esses dados aqui, tá? Digamos que eu tenha feito a seleção errada, faltou eu selecionar, por exemplo, uma coluna, tá? Então o que você vai fazer? Eu vou fazer esse exemplo com vocês na prática. Então eu vou excluir a minha tabela dinâmica. Eu vou voltar lá para criar novamente. Então eu venho inserir tabela dinâmica. E digamos que por algum motivo ele veio só até a coluna J, tá? E eu vou dar um OK. Na minha coluna K, pessoal, está o imposto. E na J o subtotal. Então ele só pegou até o subtotal. Quer ver? Ó? Vamos lá. Ele veio aqui e pegou só até o subtotal. Ó. Faltou o imposto. Você não precisa apagar a sua tabela dinâmica, tá, pessoal? Vocês vão vir aqui na análise da tabela dinâmica e vão vir aqui, ó, alterar a fonte de dados, tá vendo? Alterar a fonte de dados. Ele vai voltar lá e vai perguntar para você qual que é a sua tabela. Tá vendo que ele está selecionando até o J? Eu vou mudar aqui até a letra K. Ou eu poderia simplesmente selecionar minha tabela também. Clico no primeiro item, Ctrl Shift seta para a direita, Ctrl Shift seta para baixo e dou um OK. Agora sim com a tabela inteira. Quando eu voltar aqui, agora sim eu tenho o imposto aqui embaixo. Legal? Vamos lá, eu vou colocar agora alguns produtos aqui e eu vou colocar também a meta desses produtos. Legal, tenho as duas informações comigo aqui. Aqui do lado, pessoal, eu posso remover o cabeçalho. Tá vendo esses botões mais aqui? Eu vou mostrar para eles em seguida para que você vai usar ele quando você começa a combinar valores. Até agora eu mostrei para vocês quando a gente pega, por exemplo, o produto e arrasta para a linha. O vendedor e arrasta para a linha, né? E mostrei para vocês também que você pode colocar mais de um valor aqui. Por exemplo, eu coloquei a meta e também que era a quantidade. Legal, né? Vamos fazer um pouco diferente agora. Eu vou remover aqui desses campos, todos eles. E digamos que eu queira saber quanto cada vendedor vendeu por continente. Então eu quero saber quanto que o Aécio Neves vendeu num continente. Você vai falar, professor, você já mostrou isso. Você fez assim, você colocou o vendedor aqui, o continente na coluna e o subtotal no valor. Ó, lembra disso? Então ele trouxe aqui, ó, por exemplo, o Aécio Neves para a África vendeu tanto, na América do Norte ele vendeu tanto, e na América do Sul ele vendeu tanto. Eu vou mostrar isso de um jeito um pouco diferente, pessoal. Eu vou tirar o continente da coluna e vou colocar o continente, pessoal, embaixo do vendedor, tá? Olha o que ele fez na minha tabela dinâmica aqui do lado, ó. Ele falou assim, o Aécio Neves na África, na América do Sul, na Ásia e na Europa, ou seja, ele agrupou. Ele colocou primeiro o vendedor e depois cada um dos continentes. Daí o segundo vendedor e cada um dos continentes, tá vendo? Por quê? Porque eu falei, coloque primeiro o vendedor e depois o continente. Se você quiser fazer o contrário, eu quero pôr continente e depois vendedor. Olha só o que você faz, você pega esse campo, arrasta ele para cima e olha o que aconteceu na tabela. Na África, o Aécio Neves vendeu tanto, o Fernando Collor vendeu tanto. Ou seja, é a mesma informação, pessoal, só muda o jeito de você ver, tá? Vamos fazer um teste, ó. O Aécio Neves vendeu 172.577 na África, né? Então vamos lá, 172.577. Eu vou anotar esse número aqui para não esquecer. Eu vou mudar a ordem aqui e vou colocar o vendedor primeiro. Então o Aécio Neves na África, ó, é o mesmo valor, tá vendo? Só que está mostrando de uma forma diferente. Primeiro o vendedor, depois o continente. Eu posso inverter e pronto. Quantos níveis você consegue colocar aqui, pessoal? Níveis é quantas vezes vocês... Por exemplo, eu quero por continente e depois por país. Então eu vou jogar o país aqui no meio. Ó, na África, no país África do Sul, esses aqui foram os totais por vendedor. Ainda dentro da África, só que no Congo, foram essas vendas aqui. Muito legal, né, pessoal? Ele vai categorizando, tá vendo? Aí você veja que tem um sinalzinho de menos aqui do lado, significa o quê? Quando eu clico nesse menos, pessoal, ele vai recolher os dados da África, quer ver? Ó? Pronto, a África ficou aqui e agora virou um sinalzinho de mais. Quando eu clicar ele abre, quando eu clicar ele fecha. Vou fechar o Congo, vou fechar o Egito, Madagascar. E aqui eu tenho os totais da África, tá vendo? Se eu quiser detalhar por vendedor, basta que eu selecione o país e clique, por exemplo, Egito. Aqui foi o total por vendedor. Interessante isso aqui, não? Percebam, pessoal, que você consegue fazer a seleção da forma que você quiser, tá? E uma coisa muito interessante é assim, quando você tem esses sinaizinhos de mais e menos aqui do lado, que você pode expandir ou não, digamos que eu quero um relatório geral, ó, então eu tiro de todos eles, ó, e está aqui, por continente, tá? Quando você clica nesse sinalzinho de mais ou de menos aqui, você tem essa opção de expandir e recolher, tá vendo? Ó? Eu posso expandir só um, então eu vou expandir a África, que seria a mesma coisa que clicar aqui. Ou eu posso, pessoal, vir aqui, ó, em expandir e recolher todo esse campo. Então ele expandiu para mim, ó, todo o campo.
Deixa eu fazer aqui para esse campo também, expandir todo o campo. Então, expandir até o vendedor. Pronto. Ok? Ou seja, ele me traz os subtotais aqui. Ó. No Paraguai o subtotal foi esse. E esse subtotal veio dessas vendas aqui. Ó. Tá vendo? Essas vendas aqui fecharam o subtotal do Paraguai. E o Paraguai, pessoal, se vocês olharem, ele está dentro da América do Sul. Então, Argentina, Bolívia, Brasil e Paraguai. Tá vendo? Ah, dá para mudar a ordem disso? Dá. É só colocar o vendedor na frente. Vamos subir lá e vamos ver como é que ficou. Então, o Aécio Neves, na África, em Congo, ele vendeu tanto. Na América do Norte, ele vendeu em 2 países. Na Ásia, em 2. Tá vendo? O que eu fiz, a mesma informação, só que com outro visual. Legal? Vamos formatar esse campo. Lembra como é que faz? Botão direito, configuração de valor, formatar o número. Eu vou colocar como moeda. Eu vou deixar com a Libra mesmo, tá? E vou dar um OK. Mais um OK. Pronto. Então agora eu tenho o subtotal das vendas do Aécio Neves, que foi 7 milhões. E eu sei que na África ele vendeu 172 mil, na América do Norte 4 milhões. Desses 4 milhões, tantos milhões foram no Canadá e tantos mil foram nos Estados Unidos. Ou seja, uma forma de resumir dados de forma muito, muito rápida, né? Ah, eu quero também a quantidade. Coloca aqui a quantidade e você vai ter esse valor contigo. Legal? Então a gente aprendeu nessa aula, pessoal, como é que a gente faz para colocar níveis aqui nas linhas, tá? Para que a gente possa ter essa informação com categorização, ou seja, eu tenho primeiro o vendedor, depois o continente, e dentro do continente eu tenho os países da qual ele faz parte. E eu posso simplesmente mudar isso aqui de ordem. Por exemplo, vou colocar o vendedor para o final agora, e toda a minha tabela muda, mostrando a mesma informação, só que de uma forma diferente. Legal? Vamos colocar aqui o produto só para ver como é que ficaria, ó. Então o vendedor, e depois eu vou colocar o produto. A minha tabela ficou maior ainda, ó. Então eu sei que o Fernando Henrique Cardoso, ele vendeu tantas chapas de inox na África do Sul, que fica na África. Tá? Só que ele também fez mais vendas para baixo, Fernando Henrique Cardoso. Ó, ele vendeu chapa de inox também no Egito. Tá vendo? Se você quiser mais detalhes, você pode ir trocando as informações de lugar. Ó. Aí você vai vendo como é que essa tabela fica melhor para você. Tá? Isso aqui, pessoal, é uma forma muito rápida de consultar uma base de dados grande como essa aqui e tirar relatórios dela de forma sucinta, rápida e compacta. Legal? Na próxima videoaula eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para criar um campo calculado. Tá? Eu quero saber, por exemplo, qual que é o imposto que eu pagaria se eu fosse pagar 11% em cima do meu total de vendas. Eu vou fazer esse cálculo junto com vocês, vou mostrar para vocês como é que a gente traz para a nossa tabela aqui um campo que não existe. Tá? Eu quero saber o valor do imposto. Ou seja, eu vou multiplicar o imposto pelo valor unitário e eu quero que esse campo apareça lá na minha tabela dinâmica sem eu precisar criar uma coluna nova aqui. Fechado? Pessoal, até a próxima aula.